Shalom, meus irmãos, a graça e a paz, pastor Ilmar ao vivo de Lajinha, Minas, Centro de Cultura Bereshit. Desculpe, falamos aqui no nosso curso básico de teologia, estamos ministrando a matéria Teologia Bíblica 1. Essa matéria trata exatamente dos usos e costumes das culturas do tempo do Velho Testamento e do Novo Testamento, do tempo bíblico, né? Passando pelos impérios egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-macedônico e romano. Então, o hebreu, né, as influências que o hebreu sofreu desses impérios. Na aula passada, nós falamos sobre os governos, como era o governo, quem governava, como o romano tinha essa estrutura de governo, com procuradores, com legados, com governadores, né, e procônsules. Hoje falaremos um pouco sobre alguns detalhes do Império Romano. O Império Romano trouxe muitas melhorias, né, facilitou muita vida naquele tempo. Porque ele tinha estrutura, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram pelo mundo inteiro foi espalhar 80 mil quilômetros de estradas. Por onde eles passavam, ele ia construindo estrada. E não era estradas, esses trilhozinhos, não. Eles faziam estrada mesmo, naquele tempo, naquelas épocas, logo nos primeiros séculos antes de Cristo, primeiro século antes de Cristo, e depois nos séculos seguintes da era cristã, eles já tinham estrutura de fazer estrada igual ao asfaltamento nosso aqui. As estradas dele tinham 6 camadas, eles faziam uma estrada que tinha 1 metro de profundidade. Começava pegando no barro, depois punha areia, punha argila, punha concreto, punha cascalho e a pedra em cima. Então eles construíram muitas estradas para facilitar o transporte das tropas, e com essas estradas foram surgindo o quê? Na beirada de estrada? Foram surgindo as vilas, as cidades, né? Então, esse foi um grande benefício que foi prestado ao mundo e permitia a integração das diversas regiões, né? Você tinha, por exemplo, estradas principais que passavam na Palestina, a estrada real que passava do lado de cá do Jordão, vindo lá do Eufrates, descendo por Damasco, e depois, próximo de Jerusalém, tinha as pontes que atravessavam o Jordão. Tinha também a estrada dos filisteus, que ia do Egito, ia pela costa, a estrada litorânea, como se fosse a BR-101, né? A BR-101 brasileira é uma estrada longitudinal, ela sai lá do norte do Natal e vai no Rio Grande do Sul, passa na parte litorânea. Já a 116, chamada Rio Bahia, no trecho entre o Rio e o São Paulo, mas tem variados nomes, né? Regis Bittencourt e outros nomes, ela passa no meio, mas também é uma longitudinal. E as estradas dos romanos tinham uma característica, elas não tinham curvas. Elas faziam ângulos retos. Reto aqui, depois reto assim. Mas não tinha curva. E o romano tinha uma coisa importante. Como ele dominou o mundo inteiro, eles facultavam que a pessoa pudesse ser cidadão romano. O cidadão romano tinha muitas regalias, né? Ele poderia ser julgado por César, ele poderia fazer apelações, ele tinha muitas regalias. E Paulo era um cidadão romano por nascer na região de Tarso, que era domínio romano. Então você poderia ser cidadão romano por nascimento, que Paulo no caso era nato, né? Ou você porque prestou serviço ganhou aquele título, ou você comprava o título. Tinha épocas do ano que os romanos, para arrecadar em determinados períodos, eles vendiam o título de cidadão. Então, eles trouxeram muitos benefícios, né? Eles tinham também desenvolveram-se em muitas áreas, né? E isso facilitou muito. Diz a Bíblia que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quer dizer, plenitude do tempo é exatamente aquela hora certa, que todos os fatores cooperaram para o nascimento, para a assunção de Jesus, né? Então, não só na cultura, que nós tínhamos a cultura solidificada, que era a cultura expandida por Alexandre, o grande cultura grega. Alexandre tinha uma coisa importante: onde ele passava, ele implantava a cultura helênica, né? Ele helenizava, por isso tem a helenização do mundo. A palavra Helene quer dizer Grécia, Helena, né? Então, tudo cooperou para que Jesus viesse naquele tempo que nasceu, exatamente 6 anos antes de Cristo. Os procuradores nós tínhamos, então, falamos já do governo de Herodes, etc. O sumo sacerdote nós não falamos. Então, o sumo sacerdote que vinha pela linhagem de Arão, né? Arão primeiro sumo sacerdote, depois o filho dele, ele tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú puseram fogo estranho, né? Não quiseram vir cá buscar o fogo do altar para levar para o altar do incenso, que tinha que pegar o fogo do altar do holocausto, passar na bacia de bronze,
para levar para o altar do incenso. Eles quiseram lá por dentro ficarem, riscaram a pederneira e puseram fogo estranho. Foram fulminados, e aí Eleazar seguiu a linha do sacerdócio, e o Itamar ficou com a linha de acessório. Ele era o assessor, né? Não é, o sacerdote, geralmente o sumo sacerdote, vinha da linha de Eleazar. Mas depois, nos tempos dos Macabeus, nos tempos dos domínios dos Seleucidas, muitos sacerdotes foram nomeados. O sumo sacerdote era nomeado, escolhido politicamente. Depois foram restaurados, mas eles eram mais depois cargos políticos. Então, no tempo de Jesus, tínhamos Anás, sumo sacerdote, depois Caifás, João e Alexandre. O mais famoso foi Caifás, que foi aquele que perseguiu diretamente Jesus, né? É nesse tempo dele aí. Vamos ficando por aqui, então, hoje, com a nossa aula falando dos benefícios do Império Romano e também da cidadania romana, que poderia ser adquirida ou por nascer no país, ou por prestar serviço ao país, ou por aquisição. Fica na paz, tchau, tchau.